Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula, onde vamos resolver sobre cálculos de limite diferenciais. Neste exercício, nessa ficha, o que você vai aprender é resolver qualquer tipo de limite quando a indeterminação for de 0 sobre 0. A visão que são limites, é cálculo diferencial desses limites, onde vou te ensinar o método mais simples, mais fácil para você conseguir resolver qualquer limite. Esta aqui é a ficha elaborada sobre limites. Quem deseja ficha para dar continuidade ou para exercitar é só dar assinar pelo WhatsApp. Vou compartilhar a ficha sobre limites. Primeiro dizer que não se esqueça de se inscrever no canal. Não se esqueça de compartilhar o vídeo. Vamos ao que interessa. Antes de ensinar isso aqui, primeiro eu vou dar uma dica de como é que pode-se resolver estes limites diferenciais quando a indeterminação for de 0 sobre 0. E nem sempre os limites, ou seja, nos limites diferenciais, nem sempre vamos encontrar uma indeterminação de 0 sobre 0. Mas para tal, primeiro, o que nós temos que precisar aprender é, pelo menos, aprender o que é derivar, né? Uma função. Tem uma videoaula que explica sobre derivadas, mas vou voltar a repisar. Derivada é nada menos que uma certa função f de x de a elevado a x, onde esse x é o expoente que quando passa para cá passa a multiplicar e diminuímos uma casa. Então ficamos com x vezes a elevado a x menos o 1. Um exemplo claro sobre essa derivada é quando nós temos uma função f de x igual a x ao cubo. Então significa que aqui nós temos o expoente x. Quando esse x passa para cá passa a multiplicar. Então ficamos com 3 vezes x elevado a 3 menos o 1. Então ficamos com 3x ao quadrado. A visão que aqueles que já são craques, quando dizem qual é a derivada de x ao cubo, a pessoa diz que é 3x ao quadrado, porque é abaixar o expoente e diminuir uma casa. Não, com esta propriedade aqui vai nos ajudar a resolver tipo de limites, ou seja, limites diferenciais com uma indeterminação de 0 sobre 0. Mas eu vou considerar que todos aqui somos iniciantes. Vamos começar de limites básicos. Então, aqui, por exemplo, para a linha A, diz que encontre o valor do limite. Nós temos limite de x quando tende para menos o 2. Não, significa que aqui neste limite, aqui no lugar de x, nós vamos substituir por menos o 2. Então, como é que nós ficamos aqui? Ficamos com esta função. Limite de x quando tende para menos o 2. Temos o x ao quadrado menos o 2x menos o 1. Então, significa que no lugar do x, vamos substituir por menos o 2. Então, daí ficamos com igual a menos 2 ao quadrado menos o 2 vezes o menos o 2 menos o 1. Menos 2 ao quadrado vai ser 4. Menos menos, ficamos com mais 2 vezes 2 dá 4. Ficamos com mais 4 menos o 1. Então, daí ficamos com 4 mais 4, 8. Menos 1 dá 7. Então, olha aqui, este limite aqui, diferencial, é muito simples. Por que é muito simples? Porque não tem nenhuma divisão. Então, é um limite simples de calcular. Então, para tal, para a linha B, o resultado, ou seja, a maneira de calcular é a mesma. No lugar do y, nós substituímos pela sua tendência. Então, aqui ficamos com limite de x quando de y, né? Quando tende para menos 1. Temos y ao cubo menos 2y ao quadrado mais 3y menos o 4. É só colocar uma pausa, tentar resolver, depois confirma o resultado final. Daí vamos substituir aqui no lugar de y por menos 1. Ficamos com menos 1 ao cubo menos o 2 vezes menos 1 ao quadrado mais 3 vezes o menos 1 menos o 4. Então daí ficamos com menos 1 ao cubo dá menos 1. Menos 1 ao quadrado dá 1 vezes 2, ficamos com menos 2. 3 vezes o menos 1, ficamos com menos 3 menos o 4. E daí que isto aqui ficamos com 7, 8, 9, 10. Então vai dar menos o 10. É só calcular isso aí na máquina. Então significa que este limite de y quando tende para menos 1 dá menos o 10. Não. Aqui nós já resolvemos este, já resolvemos aqui. Para a linha C, nós temos um limite de t quando tende para 2 de t ao quadrado menos 5 sobre 2t ao cubo mais 6. Este tipo de limite, primeiro, sempre substituímos pela sua indeterminação, né? Ou seja, pela sua tendência. Para a linha C, espero que esteja a gostar do vídeo. Não se esqueça de compartilhar o vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal.
pois também é muito importante para mim, porque a ideia é transmitir o conhecimento de modo que todos aqui fiquemos massa. Então, temos o t quando tende para 2. Significa do lugar onde nós temos o t, podemos substituir por 2. Então, fico com 2 ao quadrado menos o 5 sobre 2 vezes o 2 ao cubo mais o 6. O 2 ao quadrado dá-me 4. 4 menos 5 dá menos 1 sobre 2 ao cubo dá 8 vezes o 2, 16. 8 vezes 2 dá 16. 20 e... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Então, ficamos com menos 1 sobre 22. Então, ficamos com este limite. Olha, aqui a indeterminação não é 0 sobre 0, porque é sempre, conforme eu disse, há limites que podes calcular e encontrar que a indeterminação não é 0 sobre 0, tu encontras também o resultado. Agora, vamos para a linha D. Para a linha D, nós temos o limite, passando aqui, limite de x, quando tende para menos 1, temos o 2x mais 1 sobre x ao quadrado menos o 3x à quarta. Ou seja, 3x mais 4. Mesma coisa, o x tende para menos 1. Então, aqui no lugar de x, vamos substituir por menos 1. Então, fico com 2 vezes menos 1 mais 1 sobre menos 1 ao quadrado menos o 3 vezes menos 1 mais 4. Então, aqui menos 2, ou seja, 2 vezes menos 1 dá menos 2. Menos 2 mais 1. Vai ser menos 1 no numerador. É só calcular isso na máquina. Menos 2 ao quadrado dá 1. Ou seja, menos 1 ao quadrado dá 1. Menos e menos ficamos com mais 3, mais 4. E ficamos com 8. Então, ficamos com menos 1 sobre o 8. Então, daqui, olha aqui também moleza se for a ver. Passamos para a linha E. Né? Linha E, temos o limite de y quando é para menos 2. Então, acho que aqui vamos nos surpreender com uma indeterminação, ou seja, com uma indeterminação de 0 sobre 0. As coisas estão a começar a esquentar. Temos limite de y quando tende para menos 2, de y ao cubo mais 8 sobre y mais 2. Então, o primeiro passo sempre é substituir pela tendência no lugar onde nós temos a nossa variável. Então, aqui fico com menos 2 ao cubo mais 8 sobre menos 2 mais 2. Então, menos 2 ao cubo, isto aqui vai dar menos 8. Menos 8 mais 8 é a simetria, dá 0. Aqui também temos o 0. Olha, temos o 0 sobre 0. Isto aqui não vai dar 0. É uma indeterminação para o limite. Agora, como é que vamos levantar essa indeterminação? Conforme eu disse, a regra mais simples, vamos passar a aplicar a regra da derivada para você conseguir resolver qualquer exercício. Que tem a ver com limites diferenciais, o cálculo diferencial desses limites. Então, aqui, o que vai acontecer é que no numerador nós temos y no cubo mais 8. Então, significa o quê? Uma das coisas que você tem que fixar como uma nota é que derivada, né? Derivada de uma constante sempre vai ser igual ao que? A 0. Por que uma constante? Porque é uma variável, ou seja, é um número sem nenhuma variável. Por exemplo, se eu tenho 8 apenas, derivada de 8 é 0. Por quê? Porque 8 não tem nenhuma variável. Derivada de 100 é 0. Derivada de 1000 é 0. Por quê? Porque não constitui nenhuma variável. Nossa variável aqui neste ponto, por exemplo, é y. Se aqui eu tivesse 8y, teria que isto aqui ia ser igual a 8. Então, derivada de uma constante é 0. E também o que você tem que fixar na mente é que derivada de x ou de y é 1. Se eu tenho f de x igual a x, a sua derivada sempre é igual a 1. Ou seja, quando eu tenho uma constante, um certo número multiplicado por uma variável que é apenas x, é igual a esse mesmo valor. Então, se eu digo que tenho 6x, que a sua derivada vai ser igual a 6 sempre. Se eu tenho 10x, a derivada é 10. Então, a derivada de 10 é 0, porque é uma constante, nenhuma variável. Então, aqui temos que fixar. Então, como é que nós vamos fazer aqui? Primeiro, vamos derivar a parte do numerador e derivar a parte do denominador. Então, temos y ao cubo mais 8. Então, para a gente derivar o y ao cubo, lembra? Abaixar o expoente e diminuir uma casa. Então, ficamos com 3x, 2, ou seja, 3 menos 1. Derivada de 8 é 0. Por quê? Porque 8 é uma constante. Se é 0, isso aqui descartamos. Não há necessidade de colocar aqui. Então, derivada, desculpa, a tendência é y, não x. Não, aqui temos y mais 2. Derivada de y. A derivada de y é 1, porque
eu apenas só tenho uma variável. Lembra dessa propriedade que eu disse? Se eu tenho f de x igual a x, a sua derivada é igual ao que? A 1. Então, aqui eu tenho o y. Significa que a derivada de y é 1. E a derivada de 2 é uma constante, também é 0. Então, ficamos com 3. 3 menos 1 dá 2. 3y ao quadrado. Então, sobre o 1. Só que este 1 aqui está no denominador, então não vai ter nenhuma influência. Então, agora posso substituir pela minha tendência. Então, dizer que y tende para menos 2. Então, significa que no lugar onde tem y, vou substituir por menos 2. Então, fico com 3 vezes menos 2 ao quadrado. Isto aqui será igual a 12. Então, já temos o resultado deste limite. Passamos para a linha F. Né? Então, é somente exercitar, aí de ver que vai ficar melhor. Temos para a linha F, limite de S quando tende para 1, S ao cubo menos 1 sobre S menos 1. Se a gente tivesse aplicado isso aqui, regra normal, nós teríamos que fazer, ou seja, nós íamos decompor isso aqui, y no cubo mais 8 para um caso notável. Teremos uma equação linear, porque multiplica com uma equação quadrática, para a gente ter essa expressão aqui. Mas a ideia é facilitar, né, e compreender de uma forma muito mais fácil. Então, temos limite de S quando tende para 1, S ao cubo menos 1 sobre S menos 1. Então, para mim, vamos substituir no lugar de S por 1 menos 1. 1 ao cubo dá 1, 1 menos 1 dá 0. No denominador também tenho 0. Então, tenho uma determinação de 0 sobre 0. Para levantar essa determinação, aplica-se a regra de derivada. Não esquece, a regra de derivada somente é válida para uma determinação de 0 sobre 0. Se for uma determinação de 1 elevado a infinito, é outro estresse. Se for uma determinação de infinito sobre infinito, também é outro estresse. Se for uma determinação de infinito menos infinito, também é outro estresse. Mas tem uma videoaula que eu explico sobre essas derivadas. Então, aqui ficamos com S ao cubo, ficamos com derivada, é só abaixar o expoente e diminuir uma casa. Então, se diminuir uma casa, é só dizer, tipo, tu abaixou 3, então 3 menos 1 vai ser 2. Derivada de 1 é 0, porque é uma constante. Derivada de S é 1, porque é uma variável apenas o x. E derivada de menos 1 é 0. E daí ficamos com 3 vezes 1 ao quadrado, que isto aqui será igual a 3. Está a ver que não está muito hard. Então, G, a maneira de resolver é a mesma. Vamos substituir aqui por menos 3. É só substituir aqui, substituir, vai ver se isso aqui vai dar certo 0 sobre 0 não. Caso dá 0 sobre 0, tu vais aplicar a regra de derivada de numerador e denominador. Depois comenta o resultado se conseguiu achar a alternativa ou não. Então, isto aqui é a mesma coisa aqui, a linha D, mas só que a diferença é que não sei qual inclinação que vem aqui. Terás que ver e depois me confirmas. H. Então, a dizer que limite de R quando tende para 1, temos uma raiz. Temos uma raiz. Se eu tenho uma raiz para a linha H, tenho um limite de R quando tende para 1, de raiz de 8, R mais 1, sobre R mais 3. Como é que vou me safar disso aqui? Primeiro vou substituir pela, não se precipite dizer que é 0 sobre 0. Sempre primeiro tem que substituir pela sua tendência. Então, estamos a dizer que o R tende para 1, então ficamos com raiz de 8 vezes 1, mais 1, sobre 1 mais o 3. Isto aqui será igual a raiz. 8 vezes 1 dá 8, mais 1 dá 9. E 1 mais 3 dá 4. Então, aqui podemos separar essa raiz pela sua propriedade. Quando eu tenho uma raiz de A sobre B, pode dizer que é raiz de A sobre raiz de B. Então, aqui ficamos com raiz de 9 sobre raiz de 4. E raiz de 9 é igual a 3 e raiz de 4 é igual a 2. Que significa que este limite aqui não tem uma inclinação de 0 sobre 0, ou seja, dá um valor direto. Então, passamos para a linha I, onde nós temos este limite. Quando você praticar, aí de virar massa. Depois vais comentar aqui. Da sinal no WhatsApp, vou partilhar a ficha para conseguir se preparar e ficar bom a limites diferenciais. Então, também a mesma coisa, nós vamos fazer. Eu sei que não vai dar 0, porque aqui só tem todos os valores positivos e a minha tendência aqui é 2. Então, aqui ficamos com raiz, 2 ao quadrado, mais 3 vezes 2, mais 4, sobre 2 ao cubo, mais 1. Isto aqui será igual a raiz. 2 ao quadrado dá 4. 6
10 mais 4, ficamos com 14 sobre 2 ao cubo dá 8 mais 1, ficamos com 9. Aplicando esta propriedade, podemos dizer que aqui ficamos com raiz de 14 dividido por raiz quadrada de 9. Uma vez que raiz de 14 não é um valor perfeito, vamos colocar que raiz de 14 sobre raiz quadrada de 9 é 3. Aqui temos nosso limite. E J, temos este limite de y quadrado para menos 1 de raiz de y ao quadrado menos 9 sobre 2y ao quadrado mais 7y mais 3. Então, para a linha J, nós temos um limite. Temos um limite de y quando tende para menos 3, raiz de y ao quadrado menos 9 sobre 2y ao quadrado mais 7y mais 3. Então aqui primeiro vamos substituir pela sua tendência. Temos limite de y quando tende para menos 3. Ficamos com raiz y é menos 3 ao quadrado menos 9. Então sobre 2 vezes menos 3 ao quadrado mais 7 vezes menos 3 mais 3. Menos 3 ao quadrado dá 9, 9 menos 9. Eu sei que primeiro aqui para o numerador tenho 0. Então, para o denominador, tenho 2 vezes, isso aqui vai dar 9. 9 vezes o 2 dá 18. 18 aqui, neste ponto, menos 7 vezes menos 3 vai dar menos 21, mais o 3. E aqui vai dar 0. Então, aqui também temos o 0. Significa que temos uma determinação de 0 sobre 0. Então, para nós conseguirmos levantar esta determinação, por que descartamos a raiz? Porque isso aqui dá 0 sobre 0. Então, isso aqui é uma indeterminação. Então, para levantar essa indeterminação, vamos aplicar a regra de derivada. E uma das coisas que vocês vão perceber é que aqui nós temos uma raiz que parece complicado. Só que o que acontece é que esta raiz pertence às duas funções, tanto o que está no numerador e denominador. Se pertence a duas funções, vamos manter e vamos aplicar a regra da derivada. Porque a regra da derivada pode ter uma indeterminação de 0 sobre 0. Então, daí vamos abaixar o expoente e diminuir uma casa. Então, y ao quadrado será baixar este 2 para a multiplicar. Ficamos com 2y, ou seja, ficamos com 2y de 2 menos 1. Né? Porque abaixar o expoente e diminuir uma casa. Derivada de uma constante é 0, vamos descartar o 9. E denominador, temos que derivar isso aqui. Uma vez que aqui eu tenho 2y ao quadrado, esse 2, quando passa para cá, passa a multiplicar com esse 2. Quando multiplicam esses 2, dá 4y de 2 menos 1. Mas, já expliquei inúmeras vezes. Quando eu tenho um número e uma única variável, significa que sempre vai ser igual a esse número ou essa constante. Se eu tenho 10y, a sua derivada vai ser igual a 10. Então, aqui, ficamos com 7. Este ponto. Então, já terminamos, né? Aqui porque ficamos com 2 vezes y, 2 menos 1 ficamos com 1, sobre 4y mais o 7. Então, no lugar de y, vamos substituir por menos 3. Então, daí ficamos com raiz de 2 vezes menos o 3, sobre 4 vezes o menos o 3, mais 7. Então, isso aqui será igual a raiz, isto aqui vai ser menos 6, 12, 7 menos 5, né? Simplificamos esses dois, isto aqui será igual a raiz de 6 sobre 5, né? Então, terminamos aqui. Agora, passando para a linha K, temos a seguinte expressão. Essa folha também está a fugir muito. Temos limite de t quando tende para 3 meio de raiz quadrada, né? De 8t ao cubo menos 27 sobre 4t ao quadrado menos 9. Não tem nada de especial. A única solução é praticar. Tentarem pegar os exames anteriores aí para verem como é que funciona. Temos raiz de 8 vezes t ao cubo menos 27 dividido por 4t ao quadrado menos o 9. Então, ficamos com limite de x, quando tende para 3 sobre 2, de raiz de 8 vezes 3 sobre 2 ao cubo, porque estou a substituir pela minha tendência t, nem x t, menos 27 dividido por 4 vezes 3 sobre 2 ao quadrado. Então, aqui, não dissemos o quê? 3 ao quadrado dá 3 ao cubo dá 27 e 2
ao cubo dá 8. Então vamos simplificar este aqui com este. E aqui ficamos com 27 menos 27 sobre, mesma coisa que tinha menos 9. Isto aqui vai dar 4. 3 ao quadrado dá 9. Então ficamos com 9 menos o 9. Então daqui ficamos com uma indeterminação de 0 sobre 0. Então para a gente levantar essa indeterminação de 0 sobre 0, vamos aplicar a derivada. O que acontece? Esta raiz pertence à parte do numerador e do denominador. Então, se essa raiz pertence às duas partes, se vamos derivar isto aqui normalmente e derivar isto aqui também normalmente. Então, ficamos com o limite de t, quando tende para 3, sobre 2. Ficamos com raiz de 8. Ou seja, tenho aqui 8t ao cubo. Este ao cubo, quando passa para cá, passa a multiplicar. Vai multiplicar com 8, que vai ser igual a 24 t ao quadrado. T ao quadrado por quê? Porque abaixo o expoente diminui uma casa. Derivada de uma constante é 0, isto também é 0, aqui também é 0. Então ficamos com sobre. Vamos abaixar aqui esse expoente quando nós explicamos essa derivada. Esse 2, quando passa para cá, passa a multiplicar com o 4, que vai ser igual a 8t. Então daí vamos dividir essa em 10. Será igual a raiz. Essa parte de nossas 10, aí de ver que é muito fácil. É 28 dividido por... Ou seja, 24 dividido por 28, por 8. Sabemos que vai ser igual a 3. E t ao quadrado sobre t, simplificamos, só ficamos com t. Então, significa que no lugar onde eu tenho o t, vou substituir por 3 sobre 2. Então, fico com 3 sobre 2 ao quadrado. Isso vai ser igual a raiz, né? 3 ao quadrado dá 9. E 9 vezes 3 dá 27, dividido por 4. Aqui neste ponto, retificando isto, aqui não podemos ter t, ou seja, ao quadrado. Por quê? Porque não simplificamos esse t com esse t, significa que estamos com t. Ficamos com raiz de 3 vezes o t. Então, dizer aqui o nosso t, aqui tendo para 3 sobre 2, então aqui ficamos com raiz de 3, se temos raiz de 3 vezes 3 sobre o 2. Daí ficamos com 3 vezes 3 vai ser 9 sobre 2. Podemos já separar essa raiz. Então, ficamos aqui com raiz de 9 aqui. E raiz de 2 na parte do denominador. Raiz quadrada de 9 sabemos que é 3. Então ficamos com 3 sobre raiz quadrada de 2. Usamos o par conjugado. Pegamos o denominador, multiplicamos para o numerador e denominador. Então ficamos com raiz de 2 sobre raiz de 2. Se eu tenho raiz de a vezes raiz de a, isto aqui é igual a raiz de a ao quadrado. Simplificamos aqui, ficamos com igual ao que é a. Então a mesma coisa que vai acontecer aqui. Tenho 3 raiz quadrada sobre raiz quadrada ao quadrado. Por quê? Porque tenho o mesmo radical e os valores que estão dentro da raiz são as mesmas, ou seja, são os mesmos valores. Então simplificamos esses dois pontos, ficamos com 3 raiz quadrada de 2 sobre o 2 e daqui nós temos o resultado do nosso limite. Agora, estão a ver que esses limites aqui não são tão assustadores assim. Para a linha E é uma exceção, né? Então teremos que voar um pouco, né? Mas vais compreender, não é porque não é difícil. Temos limite de x, ou seja, de t, quando tende para 0, ou seja, x, quando tende para 0, de raiz de x mais 2, menos raiz de 2 sobre x. Então, primeiro vamos substituir a sua tendência nos lugares onde temos variável x. Então, aqui 0 mais 2, ficamos com 2, raiz de 2 menos raiz de 2 é 0. E aqui x, estamos a dizer que tende para 0, ficamos com 0. Então, temos uma indeterminação de 0 sobre 0. Para a gente conseguir levantar essa indeterminação de 0 sobre 0, é muito simples, né? Só aplicar a regra de derivada. Só que o que acontece, isso aqui é uma constante, ou seja, derivada de 3 quadrado de 2 não tem nenhuma variável x ou y ou z. Então, significa que nesta parte aqui igual a 0. Derivada de x também ficamos com 1. Só que aqui já encontramos este radical que pertence apenas a x mais 2, não que pertence a toda a função. Então, sendo assim, nós pegamos isso aqui, aplicamos a regra da derivada. Como que vamos derivar? É só fixar na mente aqui. F de x igual a raiz quadrada de a, ou seja, a x, né? Nós queremos derivar isto aqui. Isto aqui é igual a 1 sobre a raiz quadrada de a, ou seja, raiz quadrada de a, né? Nessa variável estamos a considerar a ou n,
de x elevado a menos 1 vezes x derivada. Então, um exemplo básico é a mesma coisa diretamente para esse exercício. Então, aqui ficamos com o limite de x quando tende para zero. O nosso a, essa nossa variável aqui, ao quadrado. Então, significa que nós ficamos com 1 sobre 2 raiz quadrada de x mais o 2, né? Que é essa apenas toda a parte aqui. Essa parte temos que é igual a zero, isso aqui é 1. Então, literalmente, ficamos com essa expressão. Então, significa que no lugar de x quando tende para zero, vamos substituir aqui. Então, ficamos com 1 sobre 2 raiz de 0 mais 2 será igual a 1 sobre 2 raiz quadrada de 2. Então, significa que uma vez temos o nosso radical no denominador, posso multiplicar aqui por raiz de 2 e aqui no denominador multiplicar por raiz de 2. Isso aqui será igual a raiz quadrada de 2 sobre 2 vezes raiz quadrada de 2 ao quadrado. Já expliquei como é que funciona isto. Então, aqui será igual a raiz quadrada de 2 sobre 2 vezes o 2. Isso aqui será igual a raiz quadrada de 2 sobre 4. E aqui nós terminamos nosso limite. Então, passamos para m. Parece um pouco difícil, mas não é difícil. Basta aprender um pouquinho sobre a propriedade derivada. Aí ver que ser mais é possível. 2 menos raiz de 4 menos o t sobre o t. Então, devemos ficar com 2 menos raiz de 4 menos o 0 dividido por 0. Raiz quadrada de 4 é 2. 2 menos 2, ficamos com 0 no numerador e denominador também. Colocamos 0. Significa que nós temos uma indeterminação de 0 sobre 0. Então, para levantar essa indeterminação, é a mesma coisa. Aplicamos a regra de derivada. Se nós chamamos de regra de derivada, significa que a derivada de 2 é 0. Derivada de isto aqui, raiz de 4 menos t. Lembrando que aqui tem o valor do que é de n, ou seja, que é o nosso a de acordo com a nossa definição. Então, derivada de t é 1, porque é apenas uma única variável. Uma única variável significa derivada em 1. Então, aí ficamos com menos 1 sobre 2 vezes raiz de 4 menos o t vezes menos o t derivada. Então, daí ficamos com limite de t, quando tende para 0, ficamos com menos 1 sobre 2 vezes. Aqui, nossa tendência é 0. Então, ficamos com 0. 4 menos 0 dá 2. Ficamos com 2 aqui. Né? Porque 4 menos 0 dá 4. Ficamos com raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 4 é 2. Então, também ficamos 2 vezes o 2. E derivada de t é 1. Então, ficamos com 1 sobre... aqui tenho este valor 2 vezes 2. E porque eu substituí aqui por 0. Né? Então, a mesma coisa, vamos substituir por 0. Ficamos com 2 vezes 2, que isso aqui é igual a 1 sobre 4. Esta aqui é a linha M. Então, passamos para N. O N, tem um cubo, mas também não é assustador. É possível se resolver numa boa. Então, temos limite de N quando tende para 0, ou vamos chamar H, de raiz cúbica de H mais 1, menos 1 sobre H. Então, significa que no lugar onde tenho H, vou substituir por minha tendência que é 0. Então, fico com raiz cúbica de 1 menos 1 sobre tendência 0, 0. Então, isto aqui vai ser igual a 0 sobre 0. Uma vez que a indeterminação é 0 sobre 0, tem que se levantar a indeterminação. Para a gente levantar a indeterminação, mesmas propriedades. Derivada de 1, 0. Derivada de H é 1. Então, ficamos com isto. Só que aqui, em vez de ser ao quadrado, tem um cubo. Então, fica 1 sobre 3 raiz de H mais 1, 3 menos 1, vezes o H mais 1 derivada. Então, significa que ficamos com 1 sobre 3 raiz. Então, H mais 1 ao quadrado que nós tivemos. Então, nós tivemos ou se temos 1 sobre 3 raízes cúbicas, né, de H mais 1, isso tudo ao quadrado. É só se recordar desta propriedade aqui. Então, aqui, nós ficamos com 1 sobre 3 raiz cúbica de 1. Isto aqui será igual a 1 sobre 3.
esta parte aqui dá 1/3. Então, não se esqueça de se inscrever no canal, dar sinal no WhatsApp, vou compartilhar o vídeo para ver como que se resolve limites diferenciais aplicando a derivada, visto que mesmo aqui, quando for aplicar a derivada nisto aqui, há de ser fácil. Então, obrigado, não se esqueça de compartilhar o vídeo. Até a próxima videoaula.